Alô, amigos, alô, internautas de todas as regiões e de todas as classes e idades. O X da questão de hoje é o recado das ruas. Estamos aqui em cima do fato. Para analisá-lo, está aqui o advogado Éder Xavier, que também é vereador à Câmara Municipal de São Caetano, é jornalista e escritor. E tem uma larga experiência de vida e de cultura para dar uma interpretação a esses fatos. E certamente, durante toda essa semana, haverá motivo para se comentar. Uns muitos, outros menos, mas principalmente os atores e protagonistas, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, que são pessoas envolvidas nessa questão. E aqui eu só acrescento o seguinte. Desde domingo passado, em termos de manifestações populares, pela primeira vez no Brasil, aconteceu um fenômeno. Qual foi o fenômeno? Domingo passado, a presidente da República, Dilma Rousseff, fez um pronunciamento de mais de 10 minutos na televisão. E aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Ocorreu um panelaço e pessoas apagando e acendendo luzes, fazendo pisca-pisca em várias capitais do país. Isso foi no domingo. O que isso indica? Indica que as pessoas estavam assistindo televisão, a presidente começou a falar, as pessoas não estavam de acordo com aquilo que a presidente estava falando e imediatamente se manifestaram. Quer dizer, no mesmo instante em que a presidente falava, ela era contestada pelo panelaço e pelas luzes que se acendiam em todo o país. Enquanto o Miguel Rosseto, ministro secretário de governo, e o ministro Cardoso, José Eduardo Cardoso, da Justiça, estavam falando em nome do governo, eram 20 e poucas horas, as manifestações já estavam quase encerradas, ocorreu o mesmo panelaço e o mesmo acender luz. Eu moro numa espécie de vale do Morumbi e tenho morros aí em volta de mim, Paraisópolis, então é inacreditável o volume de pisca-pisca que as pessoas, e panelas batendo. Isso, paralelamente, é o que o cara estava falando. Eu digo cara, porque eu nunca vi um ministro tão infeliz da minha vida como esse Miguel Rosseto. Imagine a senhora o seguinte, enquanto o ministro Cardoso vinha tentando colocar panos quentes na situação, olha, vamos dialogar, chegou a hora de dialogar, o ministro Rosseto vem e diz o seguinte, não, quem fez isso aí é gente que não votou na Dilma na última eleição. Ele ficou falando da manifestação de sexta-feira o tempo todo. Se o repórter não fala, ele só ficava lá. Ministro Rosseto, veja bem, ministro Rosseto, como é que o senhor diz uma coisa dessa quando o seu colega do lado está pedindo para fazer diálogo? Mas segundo, suponhamos, vamos supor que tem gente do PT que esteja dizendo o seguinte, não, essas manifestações, esses caras são o contrário. Esses aí são aqueles que votaram contra a presidente Dilma. Sim, mas isso não os descaracteriza nem os descredencia, porque a presidente Dilma é presidente de todos os brasileiros, daqueles que votaram nela e daqueles que não votaram nela. E se aqueles que não votaram nela estão criticando, ela tem uma satisfação a dar a eles. Quer dizer, é inacreditável, o governo não consegue fazer leitura da realidade brasileira, eles não conseguem fazer. Aí vem dizer isso aqui, não é porque é a seca, porque é a crise. Mas que crise internacional? Vereador Éder Xavier, os Estados Unidos estão crescendo a 3%. Caiu a taxa de desemprego. A Europa não está crescendo, mas está mais ou menos estabilizada. Os principais países, a Holanda, a França, não existe uma crise hoje como existia em 2008, 2003, isso não existe. Existem países crescendo com dificuldade e devagar. E os eternos complicados, Espanha e Grécia. Mas os americanos, agora vão aumentar até a taxa de juros, os americanos, coisa. Então, sabe, mas quem vai dar a você a interpretação desses fatos, que são da mais alta importância para este país, é o vereador, o jornalista e escritor Éder Xavier. Ney Gonçalves Dias. Que satisfação enorme estar no programa O X da Questão, junto com você, sendo acompanhado por internautas que acessam
A Web TV São Caetano, Nossa Cidade é o canal, para discutir e para falar sobre aquilo que na nossa contemporaneidade é um fato dos mais relevantes e importantes enquanto posicionamento político, não é político partidário, político e ação política da sociedade civil brasileira. Durante muitos anos, né, eu tenho conversado aqui mesmo no programa, lá na tribuna, de que um sociólogo muito famoso, estudioso, diz que existe povo e que existe multidão. Multidão, Le Bon, pensador francês, Gustave Le Bon, basta você procurar aí na internet. Diz que as sociedades, enquanto no processo de evolução, têm um número muito expressivo de multidão, que segue um grito daquele que se intitula líder. E que tem um número muito reduzido de povo. Povo, no sentido daquele que conhece o que está acontecendo, que se informa. E, naturalmente, diante dos problemas sociais, este denominado povo tem a indicação de solução dos problemas que afligem aquele conjunto onde tem de pessoas, de seres humanos, aquela comunidade onde tem povo e tem multidão, sendo certo que o número maior é de multidão. O Brasil começa a dar passos largos em face das manifestações, já no ano 2013, também essa da sexta-feira, que aconteceu passada, de que nós caminhamos sim para a grande maioria, ou grande parte do povo brasileiro, 200 milhões de habitantes, se posicionar como o povo que conhece os problemas, que sabe o que quer e que não segue o grito deste ou daquele. Seguiram o grito do libertador, senhor Lula, e vê no que deu. Eu iria libertar os pobres, os trabalhadores. Eu, Lula, viu no que deu. Então, eu quero dizer para você, para quem nos assiste, que eu estava vendo toda essa manifestação, sabe, né? Eu pensei num negócio chamado tsunami. O tsunami, pelo que a gente sabe, né, os geólogos, os que acompanham os técnicos, que existe uma movimentação nas placas tectônicas, que está lá abaixo da superfície. Elas se movimentam, aproximando até continentes. Então, o tsunami é composto de várias situações que acontecem de maneira inusitada. As ondas do mar se sublevam, não é? Constantemente. Mas quando há uma conjunção das placas tectônicas, da revolta do mar, da praia que foi desassoreada, e assim uma série de coisas, acaba acontecendo o tsunami, a água invade e mata milhares e milhares de pessoas, destrói patrimônio, etc. O que está acontecendo no Brasil são duas coisas. Primeiro, um tsunami. A economia do Brasil, na administração da senhora Dilma, não foi administrada com competência, porque se aproximava a campanha e muitas coisas que deveriam ser tomadas naquele momento anterior, há 2, 3, 4 anos passados, não foram tomadas. A história da Copa, milhões de dinheiro jogado fora. As histórias todas que vão se sucedendo para que pudesse o PT, num programa de eternizar no poder, nesse programa ser materializado. Então, a senhora Dilma não tomou conta da economia como deveria, gastou na Copa coisas que não deveria, não se estruturou, fez pouco do Congresso, se posicionou como uma onisciente, onipotente, onipresente presidente. Então, várias coisas, a economia mundial, a economia nacional, o problema de ganhar as eleições, a frustração com a Copa, é o tsunami que está acontecendo no Brasil, falta do emprego, cair, a falta do ajuste fiscal. Tudo está acontecendo como se fosse um verdadeiro tsunami que vai levar à ruína muito das conquistas que o povo fez nos últimos anos. Então, meu caro internauta, Ney Gonçalves Dias,
absurdo, absurdo, absurdo a falta de competência desse governo para enfrentar o tsunami que já é pré-anunciado há muito tempo. Se isola a senhora Dilma, entrega os atos e as ações políticas agora partidária para o bigodudo. Este moço se sente também todo poderoso, seu mercadante. Encerra de uma maneira assim, até jocosa a relação com o poder legislativo, cria dificuldades com o Supremo Tribunal Federal ao não apontar o novo ministro. Então, as circunstâncias externas existem, a economia mundial, mas ela é responsável antes no outro governo, no governo primeiro da Dilma, em tudo o que ela fez e o que ela está fazendo neste começo. Então, eu vejo assim como um tsunami que vai nos causar muito, muito prejuízo e não vejo da parte da presidente nenhum ato de congregar, de falar. Então, portanto, quando eu ouvi depois da manifestação no Brasil, manifestação que não teve assim show. Eu não vi artistas famosos como aqueles que vieram na Direta Já, aquela moça lá dos Seios Fartos, como é que chama aquela moça? Fafá de Belém. Fafá de Belém, vai estar aqui, vai cantar. Sabe, aí juntou muita gente nas diretas, etc. Não é seu Ulisses Guimarães, Paulo Brossard, Pedro Simon, aqueles homens que... Então, aquilo tudo, havia também uma certa pirotecnia, assim. E aí juntou não sei quanto. Agora, isso aqui não tem político, não tem show. É a manifestação natural daqueles que estão deixando de ser multidão para ser povo. Agora, a dona Dilma parece que é surda e cega. Não se compromete em fazer a meia-culpa e dizer assim, eu errei e eu preciso consertar, mas conserto com o povo, cujo povo está representado pelo Congresso. E ela insiste ainda, na sua onipotência, fazer o que quer. E manda dois. Se é presidencialista, por que mandar dois? O presidencialista não é ela, é a figura central. Ela que deveria, logo depois do panelaço, das manifestações, estar lá para conversar e se explicar para o povo, e ser humilde e falar, eu errei, mas eu quero consertar. Você, povo, me ajuda? Você, Congresso, me ajuda? Qual que devia falar essa mulher, a senhora presidente, o seguinte, olha, é verdade, o povo reclamou na rua também sobre a reforma política. Em 15 dias está a reforma política lá, que nós vamos preparar. Joga o problema, dona Dilma, para o Congresso. Vamos ver quem vai ter coragem nesse momento do Brasil de não votar uma reforma política. Põe lá, a senhora tem competência, tem gente aí, para mandar em 15 dias, a senhora resolve isso. Não manda. Põe dois lá. E esses dois foram falar, lá o Rosseto e o Zé Cardoso, os dois ministros, foram falar o óbvio. É uma coisa, ontem, é como se nós fôssemos todos palhaço, não é, seu Zé Cardoso, ministro, seu Rosseto? Foram falar o óbvio. Falaram assim, olha, numa democracia tem que conversar. Só que faltava, né? Não deu. Eles inventaram a roda. Numa democracia tem que conversar. Numa democracia, olha o que eles falaram. Numa democracia, Ney, olha o que eles falaram, como eles são capazes. Eles falaram que numa democracia é natural que as pessoas estejam contra ou a favor e que elas se manifestem. É verdade, Cardoso, que numa democracia é assim? Só você sabia disso? Então falaram todo o tempo, esses dois, o óbvio, só falaram óbvio, não mostraram nenhuma solução, nenhuma concordância com o apelo das ruas, com o panelaço, com as manifestações, que é de toda a sociedade civil, não é daqueles que votaram ou deixaram de votar. Enquanto o PT, a senhora Dilma, é parte do PT, nem é todo o PT mais, entender que vocês são oniscientes, onipotentes, onipresentes, vocês estão pondo mais fervura. Seja humilde, dona Dilma, presidenta. Reconhece que a senhora errou, pede ajuda do povo, seja sincera. A senhora pode ainda ficar numa situação menos pior do que a senhora está. Sarar, a senhora não vai sarar junto ao povo da opinião pública, mas pode ficar menos pior se a senhora falar assim, eu errei, na verdade não tem o Lula que é o bom, não tem eu que sou a melhor, não tem equipe melhor, não tem... Erramos, vamos consertar. E para consertar não tem um bom nem um Deus aqui na terra. Para consertar precisa do povo. O povo é o Deus que pode consertar. Isso não aconteceu. Daqui a um minuto, o advogado Éder Xavier, vereador à Câmara Municipal de São Caetano, jornalista e escritor,
vai analisar para você, internauta e telespectador, algumas das reivindicações feitas no domingo pela população brasileira, que vão da corrupção ao impeachment. Com certeza tu me conoce. Soy López, artilheiro de 17 de Birigui. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não deixo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho! Mereci uma foto na página de esporte. Não, esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão! No destaque? Não. O que interessa é destaque. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. TV SC, a TV de São Caetano para todo o planeta. É claro que numa manifestação que não teve um protagonista, um organizador, um partido político, a central sindical, não teve. As pessoas se encontraram primeiro na rede social e acertaram que iam fazer uma manifestação em todo o Brasil, e assim aconteceu. Uma coisa ficou clara. É claro que as pessoas têm várias reivindicações. Eu tenho um menino de 8 anos, doutor Éder, que perguntaram para ele, mas você, o pai falou, a mãe falou, aí perguntaram para ele, mas por que você está fazendo? Ele disse, porque o chocolate custava R$ 1,50, agora está custando R$ 2,50 lá na cantina da escola. Então você vê que esse foi um dado novo ontem também, doutor Éder. Ontem tinha gente de mais idade, gente jovem, tinha criança, tinha família participando do movimento. Cadeirantes. E, aparentemente, havia uma certa unanimidade com relação à corrupção. É que nós vamos ouvir o senhor agora. Ney, olha, eu queria ainda voltar um pouquinho na fala do Miguel Rosseto e do Zé Cardoso, logo depois da manifestação do povo brasileiro. Porque aqueles que não foram às ruas fizeram panelaço. Em São Caetano do Sul, olha, eu nasci aqui há 60 anos. Aqui já acompanhamos as intervenções militares, uma porção de coisa. O povo de São Caetano é sempre mais pacato, quietinho. Não teve nenhum bairro que não se manifestou através de acender, apagar as luzes, quando falava esses dois moços. Então eu acho muito importante falar sobre o Miguel Rosseto, ministro, e o Zé Cardoso, ministro, falando logo depois da manifestação de rua. E insistir ainda que esses dois moços falam somente o óbvio, não é? Então, como disse no bloco anterior, o que eles fizeram? Principalmente o Zé Cardoso, o ministro da Justiça. Olha, numa democracia, temos que ouvir o povo falar, óbvio. Numa democracia, nós temos que entender que há oposição. Depois, na saída ainda, alguém lá da Globo perguntou para ele assim, mas o senhor sabia que tinha um panelaço? Não tem problema, na democracia pode ter panelaço. Quer dizer, então, o ouvido, ele não está ouvindo. O governo, eles estavam falando em nome do governo da Dilma, não está ouvindo o que está acontecendo. O povo quer a solução imediatamente. Então, quando essas manifestações que não são organizadas por sindicatos, que não são por partidos políticos, que é da espontaneidade do povo brasileiro, então vai para a rua e diz assim, fim da corrupção. E então agora, esses dois aqui, o Rosseto e o Cardoso, que falou em nome da Dilma, nesses dias nós vamos mandar para o Congresso uma lei muito rigorosa para que possa ser discutida e aprovada para combate à corrupção.
vão mandar agora. Mas a Dilma não vem sustentando que ela foi uma guerrilheira, que ela lutou contra a roubalheira do Brasil, para que e ela já está há 4 anos, o Lula, ela e o Lula, irmãos siameses, eles não fizeram nada. Por que será que eles não fizeram? Será que o seu Lula não sabia, não sabe nada, ela não sabia de nada? Será que deixaram de colocar as leis que querem mandar agora de combate à corrupção? Porque talvez a lei poderia pegar eles mesmos. São coisas que ficam no ar. Então, realmente, na rua se falou muito no combate à corrupção, mas é o óbvio. Nós estamos começando a viver de uma situação de tudo que é óbvio. Como se isso explicasse e minimizasse as demandas, a ansiedade, a necessidade do povo brasileiro de ver, de materializar aquilo que nós mais precisamos, que é da transparência, que é de um governo que se preocupe realmente se esse governo está mais à esquerda, ao lado do povo. Esse governo que nasceu junto com o Lula, esse sistema de governo do PT, não era para fazer uma luta dentro da legalidade, né, porque não era uma luta armada, a favor daqueles menos favorecidos, para que não houvesse uma concentração de renda, do PIB, na mão de alguns. Foi isso que eles fizeram. É por isso que está na cara, que é por isso, é o óbvio, esse sim é o óbvio, que não fizeram essas leis de anticorrupção que o povo está pedindo hoje, porque ia pegar eles mesmo. Será que se numa lei mesmo forte, dura, de combate à corrupção, a gente dizer assim, o agente público falar assim, eu não sabia, não é, seu Lula, eu sou tá fora. Se a lei for bem elaborada, né, você é um jurista, não vai adiantar chegar pro juiz e falar assim, eu não sabia que não podia matar. Também não vai poder dizer para você, juiz, eu não sabia que todo o pessoal meu, mais próximo, outro, roubava tudo. Então, o povo, sim, na rua falou sobre corrupção, mas eu acho que são detalhes. A essência é, chega de tentar fazer a gente de bobo. Eu penso que é isto que está no cerne, na alma, no espírito daqueles brasileiros que estão se manifestando, não mais como uma multidão que segue grito, mas como um povo que tem consciência do que quer e do que é possível exigir. O povo não está exigindo muito. O povo não foi na rua para falar assim, eu quero que o meu salário de mínimo aí de 700 vai para 3 mil. O povo foi falar assim, eu quero só que haja honestidade para essa roubalheira, esta falta de identificação do governo da Dilma com as necessidades do povo brasileiro, as demandas mais singelas e mais simples, quanto à segurança, quanto à distribuição, quanto à saúde, etc. Então, é um absurdo, absurdo, absurdo o povo se manifestar pacificamente e continuar ouvindo baboseiras que estão lastreadas naquilo que é óbvio. Muito triste. A corrupção é um detalhe. Na verdade, do meu ponto de vista, o povo quer que a Dilma seja aquilo que ela prometeu desde o primeiro mandato, porque o Lula prometeu e não cumpriu. Foi ao lado do capital, ajudou o capital. Nunca o BNDES investiu tanto dinheiro no capital para fazer mais capital, para concentrar mais a renda na história desse país. Então, esperava-se isso da Dilma no primeiro, não conseguiu, esperava-se, e ela então veio tomando as medidas, as piores medidas contra os segmentos mais fracos, mais necessitados da população. Ney, no meu ponto de vista, o que o povo quer, simples, ordeiro, simplesmente, é que haja transparência e honestidade nos atos da Dilma. O deputado federal Paulinho, de São Paulo, da Força Sindical e do Partido Solidariedade, representa o partido, ele encomendou, quinta e sexta-feira, um parecer para 10 juristas brasileiros. Quer saber a opinião dos 10 sobre o impeachment. Nós já ouvimos ontem o ministro Aires Brito, ex-ministro do Supremo, dizer que não há condição para impeachment no país. Mas o constitucionalista Ives Gandra Martins diz que a presidente pode ser responsabilizada, sim, por crime de omissão. Estava lá, as coisas aconteceram, você não fez nada. Aliás, a omissão não é muito caracterizada aqui no nosso dicionário
de atividade jurídica. Aqui a gente usa muito a palavra cumplicidade. A gente acha que uma pessoa que devia fazer uma coisa não fez, e aquilo resultou num ato contrário à lei, a gente acha que a pessoa foi cúmplice. Mas a gente, porque não temos o hábito da omissão. Na realidade, todos nós temos duas coisas que nós fazemos. Deus nos deu o livre arbítrio para dizermos o seguinte: eu vou agir ou não vou agir. Éder Xavier. Ah, isso é muito importante. Gosto desse trabalho, é a minha praia, né? Direito. Bom, o Ney, vamos fazer a coisa simples. O senhor Aires Brito, o senhor é competente e tal. É evidente que na Constituição está escrito o seguinte, em outras palavras. O impeachment deve se processar, então você tem legitimidade para propor. O impeachment qualquer um pode discutir, está na Constituição, isso aí não tem conversa. Pode falar de impeachment, ninguém está fazendo pecado nenhum, está no ordenamento jurídico pátrio. Agora, é verdade sim que está na Constituição também, de que para se processar o impeachment, ter legitimidade de processar o impeachment, que é no Congresso, para se processar isto, é necessário que o agente público, o presidente, no caso, a presidente, tenha feito no exercício do mandato algo. Então começou agora, ela fez algo dentro do exercício do mandato. Bom, senhor Aires Brito, isso aí, ministro, aí está certo. Mas eu faço aqui, lembrar um negócio que já está claro também, fundamentado, é do exercício do direito, dos operadores do direito, a teoria da culpa, né? Então você tem na teoria da culpa duas situações. Uma primeira situação, que é elegendo, vigilando e tal. Mas vamos simplificar isso tudo para dizer o seguinte: eu sou um prefeito, eu sou um presidente da República, e eu coloquei o Joãozinho, o Pedrinho, etc, etc. O Pedrinho, o Joãozinho, tem sim especialização naquele ministério que ele vai tomar conta, naquele secretaria. E ele faz lá uma série de bobagens, de besteiras. Realmente, não estava, eles pela competência, saíram fora da minha esfera de vigilância, porque eles eram competentes e fizeram algo de tal maneira, tão bem feito, que qualquer mente normal não poderia detectar os atos improbos que eles estavam fazendo. Então, realmente, responde eles, não respondo eu que sou o presidente, porque eles tinham competência, tenham um currículo direitinho, eles fizeram algo tão bem feito que ninguém perceberia. Então eu, presidente, eu, prefeito, não vou responder, pode ser chamado no processo, mas vai cair sobre eles, porque eles fizeram algo muito... Então isso na esfera da vigilância. Agora, tem um problema que é elegendo. Eu pego um secretário e um ministro, eu prefeito, eu presidente, e coloco aquele camarada que não tem nada a ver, é especial, ele só está lá para o aspecto político. Eu coloco ele lá. Eu coloquei. Não é? Eu, presidente, nomeei, dei o cargo para ele. Ele não tem competência para aquilo, ele faz bobagem, ele retira dinheiro para a política partidária, que é esse negócio de pôr dinheiro em partido. E eu não posso ser responsabilizado. Senhor Aires Brito, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, o julgamento é político. Vamos pegar o Collor. O Collor está condenado pelo quê? Depois, na presidência, ele fez... E não estou defendendo o Collor. Estou vendo do ponto de vista técnico-jurídico, tentando explicar de uma maneira menos didática, para que a gente possa entender, quem não na área. O senhor Collor, pelo que eu sei, sabe mais aprofundar, o Supremo Tribunal, depois de todas, julgou a tal da Elba dele. Será que um presidente deve ser apiado do poder através de um procedimento de impeachment, ele tendo ou não saído antes do processamento do impeachment, ele por causa de uma Elba? O povo pela primeira vez votou, depois do regime de exceção, votou e elegeu um presidente, aí tanta confusão, tanta pressão, e no final o Supremo Tribunal disse para ele assim, pelo que eu sei é isso, você é culpado só ter uma Elba. Então tiraram o presidente. Agora aqui não tem nada, senhor Aires Brito, senhores juristas, não tem nada que leva o senhor Lula, a dona Dilma a se aproximar. Ela estava lá, ela fazia parte da diretoria, a diretoria que determinava a compra ou não da Passadena. Não tem nada. Por que ser tão processualista, senhor Aires, ministro, ex-ministro, e menos humano? Na necessidade, onde nós vamos parar com isso? Então eu vejo bem,
eu não tenho dúvida que o processo é um processo político. Assim como o julgamento de contas pelas câmaras, pela Assembleia, né, pelo Congresso, é político. Às vezes os técnicos dizem assim, não, está tudo certo essas contas do prefeito, do governador ou do presidente, mas o Congresso, as Assembleias e a Câmara podem dizer, o técnico fala isso, mas politicamente eu voto contra. Então, o impeachment é um julgamento político, de impedimento, porque tem o problema do decoro, do comportamento, da representatividade. Então, eu vejo, Ney, que é bem possível, sim, não ter só uma visão processualista, mas com a teoria finalista da ação. Por que há um ordenamento constitucional, as leis infraconstitucional, para buscar o bem comum? Será que letra, senhor Aires, será que letra, só a letra, pode realmente exemplificar todo o espírito e o arcabouço do espírito de quem fez a lei? O espírito é para materializar o bem comum e para todo mundo que é safado, né? que é desonesto, que é improbo com o dinheiro público, possa responder imediatamente, politicamente. Por isso que o impeachment não se processa no Supremo Tribunal Federal. O X da questão de hoje é o recado das ruas. O encerramento do programa de hoje é o recado do vereador Éder Xavier. Que bom poder eu encerrar o programa, mesmo estando na frente do grande comunicador Ney Gonçalves Dias. Programa X da Questão na Web TV, Nossa Cidade é o Canal. A você que me acompanhou, o tempo é muito pequeno, queria reclamar aqui com o diretor, então a gente tem que falar algumas coisas, um sentimento, você precisa mais palavras, e a gente tem que falar muito rápido, talvez nem entenda bem o que a gente quer expressar. Mas um abraço a você que se esforça para entender aquilo que vem do nosso sentimento em relação às coisas públicas. Um abraço para você. Ver-nos-emos sempre em vitórias. E aqui um alerta. Fiquemos todos vigilantes a respeito do que está acontecendo no Brasil, com consciência de que nós vamos interpretar os fatos da mídia, vamos depurar dentro de nós e vamos apresentar solução. Não adianta só criticar, porque multidão segue grito. Povo interpreta os seus problemas e mostra as soluções. Isto é povo. Eu quero ser povo. Convido a você a ser povo também.